confronto com o STF é saudável para a instituição parlamento se mostrar minimamente forte e condutora de alguma pauta. O PL ameaça obstruir votações na Câmara se o projeto de anistia não for pautado. A oposição está pressionando o presidente Hugo Motta pela anistia dos presos no dia 8 de janeiro e o líder do PL da Câmara, o Sóstenes Cavalcante, anunciou então que o partido pretende obstruir votações até que o projeto seja pautado. O partido aguardará o retorno de Motta, que vai para o Japão agora com o presidente Lula, antes de tomar medidas definitivas. O PL já garantiu apoio de 6 partidos para aprovar o projeto: o PP, União Brasil, PSD, Novo, PSDB e Podemos. O requerimento de urgência já está pronto e aguarda apenas uma decisão de Motta para ser apresentado. Eu queria continuar com o Gustavo para esse aspecto político, porque, Gustavo, como o Consta falou, pode não ser o projeto mais adequado da anistia, mas é o que temos, né? Mas o que é interessante é o sinal político. Vários partidos estão se unindo para pedir isso ao Hugo Motta. Não é só o PL. Temos também União Brasil, PP, PSD do Kassab, ou seja, o Deus Ex Machina, como se fala em latim, do Centrão, o Partido Novo, o PSDB também e o Podemos. Inclusive o PSD tem ministros no governo Lula, e o Podemos também, se não me engano. E a União Brasil também tem. Quer dizer, é um sinal claro de que há maioria compacta, pelo menos na Câmara, para pautar e eventualmente votar a anistia, na sua opinião? Eu acredito que sim, Carlos, acredito que sim. Eu acho que vai ter uma movimentação muito grande no Congresso nesse sentido. E sim, a oposição tem que usar das ferramentas que tem à mão, né, que tem disponíveis ali. O kit obstrução é uma delas. Tem que forçar no Colégio de Líderes que esse projeto seja pautado. E eu acredito que há maioria, sim, eu diria até que uma maioria bastante considerável para passar esse projeto. É óbvio que depois vai ter a questão da sanção, tem a questão do Senado ainda, mas isso passa um recado muito forte. Eu acho que se a Câmara votar de forma consistente por esse projeto, de novo, a gente sabe que não é o ideal, mas é o que temos, como tu bem colocou. Eu acho que isso tem chance sim de passar e tomara que surta efeitos depois no campo jurídico, né? Porque afinal de contas, já que houve essa inversão, hoje o campo jurídico é um campo político, então que o campo político consiga interferir nas decisões jurídicas, fazendo o papel que é a prerrogativa do próprio legislativo. Afinal de contas, são eles que fazem as leis, são eles que legislam. Ao judiciário caberia apenas a observância dessas leis. Não é o que acontece hoje no Brasil, mas espero que o Congresso retome o seu protagonismo, porque é urgente que eles façam isso. Pois é, doutor Marcília, na sua opinião, a questão da anistia com essa maioria poderia se tornar uma realidade ou é apenas um balão de ensaio? Eu acho que poderia e deve se tornar uma realidade. Eu acho que seria importante realmente que houvesse obstrução de pauta, que houvesse esse requerimento de urgência, que isso tomasse conta do Congresso. É preciso ver se nós temos dentro do Congresso alguns parlamentares interessados nesse tema ou se nós temos um parlamento interessado nesse tema, porque a gente vê muitas vezes alguns ótimos nomes advogando em favor dessa causa, mas na prática, enfim, eu acho que o Congresso acaba se preocupando mesmo com emenda, com, enfim, fundão eleitoral e coisas assim, a maior parte dos parlamentares. Se eles tiverem consciência da relevância desse tema, se eles tiverem consciência, ainda que seja, da relevância de que eles consigam de alguma forma confrontar o STF minimamente daqui para frente, em algum tema, ainda que os que não acreditam que a anistia seja importante, precisam acreditar que eles, parlamentares, são importantes. Se eles não conseguem confrontar o STF em nada, bom, então para que serve o parlamento? Então é necessário que eles entendam, seja pela causa, seja pela instituição, que o confronto com o STF é saudável para a instituição parlamento se mostrar minimamente forte e condutora de alguma pauta. Senão o STF está governando sozinho. Então é necessário e acho que é possível que isso vá adiante se houver essa sensibilidade por parte dos parlamentares ou por parte daqueles, enfim, que são mais ativos, os caciques consigam convencer os líderes de partidos e assim por diante. A gente nunca sabe, é sempre, infelizmente, um jogo político muito mais do que causas humanitárias que movem hoje em dia o parlamento. Eduardo Bolsonaro oficializou a sua licença de 122 dias da Câmara dos Deputados para morar nos Estados Unidos.
O deputado alega uma perseguição política para deixar o país e ele, então, pediu 2 dias de licença médica e 120 por interesse particular. Agora, o José Olímpio, do PL, o missionário José Olímpio, vai assumir a vaga como suplente. A decisão ocorre uma semana antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe. Após o anúncio, Moraes arquivou o pedido do PT para investigar e apreender o passaporte do deputado. Eu iniciaria com o deputado Lorenzoni, porque, assim, decisão com um timing perfeito, decisão cronometrada de Alexandre de Moraes, poucas horas após Eduardo Bolsonaro anunciar que vai se exilar, arquivou um pedido do PT. Mas e agora? Como é que fica? E se Eduardo Bolsonaro voltar, há riscos que essa decisão seja alterada, seja modificada? Para mim, fica absolutamente claro, né, a manipulação do processo jurídico que está todo mundo vendo e quando o PT pediu para o Alexandre de Moraes, que já tem uma distorção aí, né, não houve um sorteio, não houve, né, foi direto para o Alexandre de Moraes e ele deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar, a Procuradoria levou 18 dias ou 13 dias, agora me fugiu o tempo exato, mas passou mais de 10 dias e não se manifestou. Casualmente, quando o Eduardo toma a decisão, na minha opinião, correta de se preservar e ajudar a denunciar o que está acontecendo no Brasil de forma segura nos Estados Unidos, num movimento quase que amador do ponto de vista político, né, a PGR devolve, né, ou se manifesta em relação à questão do pedido do PT contrário e o STF, em 2 horas, arquiva o processo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso pode ser revertido a qualquer tempo num eventual retorno do deputado, porque não há mais segurança no processo jurídico, né? Não há mais segurança no Estado Democrático de Direito, não há mais segurança nenhuma. Por isso, dito, compreendo e apoio a decisão do deputado Eduardo, porque nós precisamos sim, né, de ter líderes que possam fazer o trabalho que ele está fazendo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, ainda mais depois daquela manifestação inadequada e incompatível com o Estado Democrático de Direito dos membros do STF, dizendo que se o Eduardo fosse indicado pelo PL presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, criaria uma crise institucional, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Eduardo está na mira, né? Já teve aqueles áudios, né, do Greenwald que mostra, né, que as gravações e as reproduções de WhatsApp que a assessoria do Eduardo, do ministro Alexandre, né, revela que o Alexandre de Moraes tinha o Eduardo na mira. Então, o Eduardo passa hoje, infelizmente, a ser um símbolo, né, do estado de exceção que a gente vive no Brasil. Eu vou pedir também para o Gustavo um último comentário, que temos ainda poucos minutos, mas eu queria lhe ouvir sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro, que inclusive é um dos maiores, vamos dizer assim, guerreiros, né, em nome da guerra cultural no Brasil, sim, em quem ele já levava adiante essa guerra cultural quando nem se falava disso, né, 10, 15 anos atrás. O que significa esse exílio do filho do ex-presidente Bolsonaro? Cauti, o Eduardo, inclusive, escreveu um capítulo no livro que eu fiz sobre guerra cultural. Ele escreveu um capítulo exatamente sobre do ponto de vista político, né? Como a guerra cultural também interfere no universo político. Um capítulo muito bom. Eu acho que a decisão do Eduardo foi uma decisão corajosa, histórica e grave, porque mostra, como o Rodrigo muito bem colocou, o estado de exceção que nós vemos no Brasil. Se o cara que foi o deputado mais votado da história do país, filho da principal liderança de oposição no país, precisa se autoexilar no exterior, é porque a gente vive, de fato, um estado de exceção, a gente vive um estado totalitário, autoritário, em que as perseguições já não se dão mais por âmbito, ou, digamos assim, os julgamentos não se dão mais no âmbito jurídico, mas sim no âmbito político. Então, foi uma decisão acertada.
do Eduardo de ir para o exterior. Ele já vinha fazendo um trabalho há muito tempo, né, não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Né, o Eduardo hoje é uma das lideranças mais reconhecidas na direita internacional, né, isso é uma coisa que ele consolidou ao longo do tempo e agora ele está colhendo, né, os frutos do que ele vinha plantando há muitos anos. Só que ele teve que tomar essa decisão drástica, que apesar de ser uma decisão grave, foi uma decisão acertada. Eu acredito que ele vai poder agora, como ele mesmo colocou, né, se dedicar exclusivamente a tentar fazer minimamente o que aqui dentro muitas vezes ele não estava conseguindo fazer, e aliás quase ninguém consegue fazer, que é chegar e conseguir acessar em paridade de armas o STF, que hoje tem um poder absoluto aqui no Brasil. A gente vive hoje uma ditadura absolutista, né, do poder judiciário, que se sobrepõe aos outros poderes, tanto ao legislativo e até mesmo ao executivo, que vai de reboque ali, mas também não tem muito escolha, no sentido de que o judiciário se sobrepõe a qualquer outro poder. Então, acho que é uma pena, a gente perde o Eduardo aqui, mas ganha lá fora também com a presença dele. Então, acho que vai ter frutos. É uma batalha longa, ele vai ter que deixar, não é fácil, né? Deixar a família, deixar amigos, deixar o pai, enfim, todo mundo, deixar a sua vida aqui, né? Não é nada fácil, não é algo trivial, é uma decisão gravíssima que ele teve que tomar, mas foi importante, foi no momento, acho que no momento certo também, que eu acho que se ele ficasse mais um pouco aqui, as perseguições contra ele iam se tornar ainda mais severas. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.